Nas palavras chinesas, é uma aliança inquebrantável que eles têm com a Rússia, mas isso não corresponde à prática. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Oficiais americanos fizeram chegar a Reuters a informação que os Estados Unidos estão aliviados porque não perceberam nenhuma ajuda significativa da China para a Rússia ao longo da guerra. A China tem falado de forma favorável à Rússia, tem ressaltado que a aliança entre os países é muito forte, tem até ajudado a Rússia na guerra da informação. Tá cheio de robô chinês por aí martelando baboseiras pró-Rússia. Mas a ajuda militar e econômica, de fato, o que significaria uma escalada na aliança entre Rússia e China, até aqui, pelo menos, não aconteceu. Logo na segunda semana da guerra, o ministro do exterior russo, Lavrov, foi à China em uma missão que, segundo informações, seria um pedido de ajuda econômico e militar. Naquele momento da guerra, os planos iniciais de Putin já haviam falhado. Lembra, Putin tinha dois planos para conquistar a Ucrânia. O plano A consistia em tropas de elite e de operações especiais que seriam enviadas de avião e helicóptero para Kiev com o objetivo de infiltrar rapidamente no governo ucraniano, sequestrar, expulsar ou matar o topo do governo ucraniano, o Zelensky, em 48 horas. Daí o resto seria fácil para Putin. Bastava usar a influência de sua rede de ativos russos no governo ucraniano para colocar algum fantoche russo no topo e negociar com este fantoche. O plano B, caso o plano A não funcionasse, era cercar Kiev, desligar as utilidades, água, luz, internet, etc., e bombardear a cidade até reduzi-la a escombros, visando a renúncia de Zelensky. Putin imaginava que isso levaria 2 semanas. Porém, como já explicamos em outros vídeos, ambos os planos foram mal sucedidos, principalmente porque subestimaram a capacidade ucraniana e superestimaram a própria capacidade. Naquele momento em que Lavrov foi à China, em meados de março, Putin percebeu que comprou uma guerra muito mais cara do que esperava. Ele esperava uma ação rápida que ia terminar em poucos dias, a ponto das sanções econômicas sequer fazerem efeito. De repente, se viu na situação de uma guerra real, algo que não havia planejado. Recuar agora seria algo vergonhoso, mas ele, de fato, não tinha recursos para lutar tal guerra. A Ucrânia é muito grande. Com as tropas alocadas na campanha, seria simplesmente impossível conseguir alguma coisa sem a derrubada do governo. Então, a primeira ideia dele foi mandar Lavrov falar com a China. Se a China quisesse apoiar a Rússia militarmente e economicamente, a Rússia teria então gente suficiente e força suficiente para continuar a guerra e tomar toda a Ucrânia. Mas a China recusou a oferta. Apesar de manter todas as aparências de apoiar a Rússia, continuar falando sobre amizade inquebrantável, a China disse não. Poucas semanas depois disso, a Rússia declarou o fim da fase 1 da guerra, retirou suas tropas do norte da Ucrânia, afinal, sem a ajuda chinesa, ela sabia que havia perdido a guerra e iniciou então a Operação Salvar Cara. Inventou que agora iniciaria a fase 2 e que o objetivo sempre foi apenas a região de Donbás e o resto da história nós já sabemos. Mas uma questão importante aqui foi, por que a China disse não? Certamente a Rússia ofereceu compensações, não seria algo de graça esse apoio da China. Exatamente quais foram os termos da conversa nós não sabemos, mas é fácil entender por que a China recusou esse pedido da Rússia. O fato é que Rússia e China nunca se deram tão bem assim historicamente. Embora a União Soviética Comunista tenha ajudado no início da Revolução Comunista Chinesa, rapidamente Stalin e Mao brigaram. Havia várias disputas territoriais entre a União Soviética e a China, haviam questionamentos ideológicos e, principalmente, havia o fato que a China não queria aceitar uma relação de subordinação com a Rússia, que então era muito mais importante. Ela queria, naquela época, uma relação de iguais. Esses atritos entre os dois duraram até o ano de 2003, quando pela primeira vez Rússia e China se reaproximaram. O motivo dessa reaproximação foi a invasão americana do Iraque.
É importante fazer um parênteses aqui. Da mesma forma que eu condeno a brutal invasão da Rússia na Ucrânia, também condeno a invasão americana do Iraque em 2003. Foi um absurdo completo. Mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que China e Rússia lembraram novamente do inimigo comum da época da Guerra Fria e perceberam que, se ajudando, poderiam ter mais força em suas demandas. Mas se engana quem acha que é uma aliança entre irmãos. De fato, a Rússia gostaria agora que fosse aquela aliança de pares que a China tanto queria tempos atrás. Putin sempre quis reviver a época da glória da União Soviética, então ele propôs uma aliança com a China de igual para igual, China e Rússia como aliados igualitários. Mas a Rússia não é mais a União Soviética, ao contrário, viveu uma pesada decadência desde aquela época em termos de poderio econômico e influência política no mundo. A China, ao contrário, cresceu muito desde o momento que adotou políticas liberais econômicas. A China é hoje um país em crescimento e expansão, tanto do ponto de vista econômico quanto de influência no mundo. Vocês sabem, minha posição é que a economia chinesa é muito menor do que eles alardeiam e tem vários problemas sérios ali. Apesar disso, inegavelmente é uma economia muito maior e mais forte que a russa. Essa é a raiz do problema. A Rússia agora quer uma aliança de iguais, mas a China não vê o que a Rússia poderia oferecer. De fato, muito se especula que foi essa negociação que levou Putin à China pouco antes das Olimpíadas de Beijing esse ano. E justamente Putin estava tentando convencer Xi Jinping que, embora talvez a Rússia não fosse tão forte economicamente, ela era muito poderosa militarmente, a ponto de justificar uma aliança de iguais. Ambos os países têm questões territoriais mal resolvidas. Já há algum tempo, pelo menos desde 2014, a Rússia quer anexar a Ucrânia. Da mesma forma, a China tem interesse em reintegrar Taiwan a seu território. Putin resolveu então mostrar à China a maravilhosa capacidade de suas forças armadas em conjunto com a inteligência russa, que ele havia implantado vários agentes na Ucrânia e assim ele conseguiria anexar a Ucrânia em 2 semanas. Era para ser uma propaganda da capacidade russa militar e de inteligência. Bom, não preciso dizer que essa estratégia do Putin não acabou muito bem para ele não. Não apenas ele falhou em seus objetivos, como escancarou a precariedade das forças de inteligência e ativos russos que, no final, não conseguiram fazer nada para derrubar o governo ucraniano e, da mesma forma, mostrou a extrema fragilidade das forças armadas russas face às forças ucranianas, muito menores. Mesmo considerando eventuais informações privilegiadas repassadas por países ocidentais, o sucesso da Ucrânia nessa guerra se deve principalmente à sua própria capacidade militar e diligência. Com uma força militar muito menor, eles foram capazes de segurar uma ofensiva russa extremamente mais numerosa, a ponto de forçar a retirada das tropas russas do norte do país e cessar totalmente a ameaça a Kiev. Da mesma forma, a suposta fase 2 da guerra, até aqui os avanços russos foram mínimos e custaram uma enormidade de baixas e perdas de equipamentos para os russos. Os russos se mostraram atrapalhados, desordenados, não preparados. Portanto, quando a coisa desandou, provavelmente foi Lavrov que ofereceu à China uma aliança aceitando se subordinar à China. Ainda assim, a China não teve interesse nenhum nisso. Por quê? Bem, por que pagar por algo que você já ganhou de graça? Com as sanções do Ocidente, a Rússia não tem mais nenhuma opção do que se submeter economicamente à China. Por que a China iria mandar soldados, tropas, aviões, arriscar a sua própria reputação militar numa guerra que claramente está indo mal para a Rússia para ganhar a subordinação da Rússia? Ela já tem isso hoje. De quebra, a China ainda pode posar de amiga dos Estados Unidos e da Europa, o que certamente vai render dividendos comerciais e políticos no futuro. Ela sabe que o que for que vai sobrar da Rússia depois dessa guerra não terá alternativa que não seja se submeter completamente à China. Ela continua mantendo o discurso da amizade, companheirismo, aliança inquebrantável, porque, bem, isso não custa nada de fato, mas não vai mover uma palha por Putin. E isso tende a piorar com o passar do tempo, porque as sanções só estão piorando a situação russa. Hoje, 2 empresas chinesas disseram que vão interromper as vendas para a Rússia, a Xiaomi e a Lenovo. O governo chinês poderia comprar essa briga, mas não vai. Por que faria isso? Essas empresas certamente não estão fazendo a sanção por vontade própria. O problema é a sanção indireta aplicada a chips,
As empresas de chip e tecnologia do Ocidente e de Taiwan estão tirando da lista de espera de encomendas para chip empresas que fazem negócio com a Rússia. E boa parte dos chips modernos necessários para fazer produtos competitivos dependem exclusivamente dessas indústrias. No final, os indivíduos na Rússia vão continuar comprando seu celular Xiaomi, não tem problema, só que vão ter que comprar no mercado negro. Com isso, o governo russo não vai arrecadar nada aí. Futuro negro para o governo russo, para Putin, e a China ganhou um presente de graça. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!